Olá, meninos! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo aí a videoaula, vai te ajudar aí para compreender um pouquinho dessa revisão de língua portuguesa para a nossa avaliação de N2, da nossa disciplina de EAD. Então, estou aqui, professora Catiele, para tentar ajudá-los a compreender um pouco mais sobre o conteúdo, né, da nossa avaliação deste próximo bimestre. Meninos, então vamos aqui dar início falando sobre redação oficial. A redação oficial, ela é muito importante para que vocês possam entender o seu sentido enquanto ao meio profissional no qual vocês vão estar atuando, né, daqui a um tempo. Então, as redações oficiais, elas se caracterizam de alguma forma por estarem, né, sendo compostas ou compondo, então, a grande massa de documentos oficiais. Então, elas são únicas, elas possuem, a redação técnica oficial, ela possui uma estrutura única, ela possui uma peculiaridade, ela possui uma especificidade que é dela, que é inerente à redação técnica, tá? Justamente por quê? Porque a redação técnica, meninos, como vocês podem observar, ela é um documento oficial. Por quê? É um documento oficial de correspondência, no qual eu me comunico com outras instituições, eu me comunico até mesmo dentro da minha própria instituição, fazendo com que esse documento seja válido e tenha realmente uma finalidade, né? Que é a de informar, que é às vezes de solicitar, que é principalmente de registrar algo, né? De esclarecer por meio de algum outro tipo de documento de redação técnica, né? E assim vários outros, eles vão estar dentro dessa conformidade que fundamentaliza, né, os atributos da redação técnica, tá bom? Bom, então vamos aqui algumas questões muito importantes que vocês precisam saber, que a redação técnica hoje, ela possui uma característica dela, né? Que é, além de ter essa estrutura, que eu vou explicar para vocês, algumas palavrinhas que vão ajudá-los a entender um pouquinho dessa característica. Vocês não vão esquecer mais. Olha só, a redação técnica, né, oficial, ela vai se caracterizar pela sua impessoalidade, né? Ela vai se caracterizar pelo uso da forma padrão da linguagem, tá bom? Ela vai se caracterizar pela clareza que ela traz nos seus textos, é um texto muito objetivo, é um texto conciso. Por sinal, é um texto muito formal, tá? Ele tem a sua formalidade, visto que é um documento de correspondência oficial que tem alguma finalidade, né? E ele também é um texto uniforme. Por que tudo isso? Porque ele precisa, né, ter uma característica própria dele, que traga, então, uma compreensão mais objetiva e direta. Não seja aquele texto que a gente fica argumentando, é bem diferente dos textos que nós tínhamos antes, né? Nós estudamos aí algumas redações na N1, alguns tipos de gêneros textuais, nós abordamos algumas situações, mas agora a redação técnica, ela possui outros gêneros textuais, né, no qual vocês conseguem entender. Então, nós temos aí como característica principal deles, e vocês não podem esquecer, que é a impessoalidade, a clareza, a uniformidade, a concisão e o uso da língua formal. Isso é muito importante para que vocês possam entender o que se dá esse tipo de redação técnica, tá bom? Bom, elas são necessariamente uniformes, gente, porque é preciso, né, que você consiga comunicar, ser claro, ser objetivo. Geralmente, há um único comunicador, seja um servidor público, seja uma instituição privada, né? E sempre também terá um receptor. Então, ela é uniforme, né? E essas comunicações, ela é para próprio serviço institucional, ou seja, por isso que nós chamamos essa aqui de documentação oficial de correspondência, tá? Então, é um conjunto, né, de escrita de forma homogênea. Por isso, então, que ele é chamado de uniforme, tá bom? Então, sempre vamos ter um autor, sempre vamos ter um receptor, sempre vamos ter alguma administração pública ou privada, sempre vamos ter, então, um cidadão que vai receber essa carta, essa correspondência, essa redação técnica. Entenderam o porquê da uniformidade? Beleza, então, né? A impessoalidade, gente, é porque a gente precisa ter uma ausência de impressões individuais, né? A individualidade aqui, ó, ela é essa ausência de impressões individuais.
A gente não vai utilizar algumas expressões que nós utilizamos no dia a dia. Então, por isso que ela é formal. Então, eu tenho que ser impessoal. Ela tem que ser impessoal também a quem recebe essa comunicação, tá? O universo dessa redação oficial, dessa redação técnica, é temático e restringe unicamente, gente, olha só, e restringe unicamente as questões que dizem respeito ao interesse institucional. Então, por isso que ela é impessoal. Eu não posso colocar características minhas, né? Oi, tudo bem? Né? Como você está? Eu estou bem, obrigada. Não é assim que funciona a redação técnica. Ela tem toda a sua saudação, ela tem todo o seu vocativo, ela tem todo o seu fecho. Por quê? Porque ela é impessoal. Eu não posso colocar uma característica ali que possa marcar o meu tipo de pessoa, tá certo? Então, a linguagem formal, como você já conhece, ela é obrigatória e é universal, seja para tipos de redações que vocês já conheceram, como os gêneros, por exemplo, dissertativo, argumentativo, narrativo, e outros tantos que vocês utilizam, científico, por exemplo. A redação técnica, ela precisa. Então, a linguagem padrão, né, ela é obrigatória. Tá bom? Elas precisam, então, ser assim porque a gente precisa atingir esse objetivo, na verdade. Um objetivo que é o quê? De evitar algumas gafes, alguns erros na nossa linguagem, tá bom? Pra não a gente não ofender nenhum grupo, nenhum tipo de... cometer nenhum tipo de preconceito linguístico, assim por diante, tá bom? Bom, conciso, como eu já disse pra vocês, é conciso justamente porque tem que transmitir o mínimo, né? Você vai escrever o mínimo possível, expressando o máximo de necessidade. Então, aí, o que você vai utilizar? O mínimo do máximo, né? Você vai trazer o máximo de informações com o mínimo de palavras. Por que isso? Porque a gente não tem tempo para ficar perdendo, lendo cartas e mais cartas. O documento oficial, ele é objetivo, ele é direto, ele é para uma necessidade, então ele precisa ser suprido aí, tá bom? Então, aí nós vamos ter essa formalidade que vai entrar unicamente, né, para vocês aí quando nós vamos fazer o vocativo e quando nós vamos fazer o fecho, né, que é quando eu vou utilizar pronomes de tratamento, e desta forma eu vou conseguir compreender quais são os tipos de pronomes de tratamento essenciais a serem usados aí, tá bom? Mais tarde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os pronomes de tratamento, daqui a pouquinho, mas que você já possa saber que essa formalidade se dá por aqui, ok? Bom, e aí então a gente tem algumas expressões nas quais vocês vão estar aprendendo a partir de então sobre os pronomes e tudo mais, e nós vemos que esse tipo de redação oficial, ela é essencial, tá? Para esse tipo de comunicação. E vamos então aos tipos. Quais são os tipos, né, de redação técnica oficial? De acordo com a finalidade, gente, proposta, necessitada, né, sugerida, existem diversos tipos de redação técnica e vocês precisam saber das principais. Ata. Ata é um documento oficial, é uma redação técnica oficial utilizada internamente dentro das instituições, principalmente em instituições educacionais, tá? Mas em todo tipo de reunião, seja ela, então, privada, pública, ela precisa de ser registrada e a ata é o documento, é a redação técnica oficial para esse tipo de ação, tá bom? Vou falar rapidinho de todos, depois eu venho especificando para que vocês possam ter maior clareza. Então, vamos ao memorando, que é também uma redação interna. Temos o atestado, que é uma coisa que vocês até conhecem. Temos a circular, temos a carta comercial, o relatório, o requerimento, a declaração, o ofício, uma procuração, um contrato e o currículo. Então, aqui são algumas, né? Algumas redações técnicas aí que nós utilizamos constantemente para nos comunicarmos, né? Para trazermos, então, uma correspondência oficial, tá certo? E aí, para que vocês possam ter essa maior clareza entre todas essas, existe toda uma estrutura, né? Então, aqui, qual é a estrutura? Qual é a estrutura para se fazer a redação técnica? Existem métodos? Existem formas? Como isso acontece, né? Bem, gente, eu coloquei bem aqui o objetivo para vocês.
Olha só, cada tipo de redação técnica, então não é tudo igual. Cada tipo de redação técnica apresenta uma estrutura específica, no entanto, algumas características são comuns a todas. Então, cada uma tem características únicas, tem características específicas, mas alguns pontos são iguais em várias delas. Portanto, observem aqui o que eu vou demonstrar para vocês em relação a esse tipo de redação, tá bom? Então, vamos lá. Timbre, timbre. Papel timbrado, né? Que vem a logomarca da empresa, vem endereço, vem telefone, né? Isso aqui é muito importante. Então, as redações técnicas, geralmente, elas são produzidas no papel timbrado da própria empresa, da universidade, da escola, de qualquer empresa ou instituição que tenha deliberado essa redação, tá bom? Além do timbre, né? Elas podem conter carimbos, tá? De quem acabou de responder, de acabou de assinar, com indicação da instituição que a emitiu, tá certo? Outro ponto que é comum, sempre vai ter um destinatário, óbvio, né? Se é uma redação técnica oficial, sempre vai ter um destinatário. Alguns textos técnicos, gente, eles exigem uma indicação do receptor na mensagem. Por exemplo, o nome, eles podem ser acrescidos ao departamento, por exemplo, indicamos apenas ao departamento de segurança pública, né? Ou apenas ao cargo ocupado pelo destinatário, porque às vezes a gente não consegue alguns dados essenciais, por exemplo, o nome, mas é essencialmente quando a gente vai constituir um ofício, um requerimento, é preciso que nós tenhamos todos esses dados em mãos, tá bom? Isso é muito importante. Título, né? Obviamente a gente tem que ter um assunto aí, um título que a gente vai estar exercendo. Então, algumas delas usam título, enquanto outras preenchem um campo denominado assunto. Então, um ofício vai ter um assunto, requerimento vai ter um assunto, memorando vai ter assunto, tá bom? Para que vocês possam, então, estar enviando de acordo com aquilo que há tematizado. Tá bom? Ainda assim, nós temos mais estruturas que, por exemplo, óbvio, todas elas vão ter um tema que é inerente àquilo que está preconizado ao que vai servir. Então, antes de escrever, né, é importante estar atento ao tema, ao assunto que será explorado no corpo do texto, porque eu preciso pensar, gente, eu preciso analisar o que eu vou escrever na minha redação técnica, quais são os vocabulários, quais são os léxicos que eu vou estar utilizando, para qual tipo de pessoa eu estou enviando, tudo isso eu preciso saber. Eu preciso saber quem é meu público-alvo, como eu preciso saber em qualquer outro tipo de redação, tá? Então isso é muito importante para que vocês possam entender, tá? Eu vou ter aqui, então, o corpo do texto, todos eles têm um corpo do texto, né? Eu tô muito bem pra grifar hoje, gente, me desculpa aí, ó. Então eu vou ter o corpo do texto, que as redações técnicas, geralmente, elas seguem uma estrutura bem padrão, bem padronizada, que é ter qual é o padrão de toda a redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então eu preciso organizar essa introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Nós precisamos ter uma saudação final, tá? Nós precisamos ter uma saudação final. Alguns documentos, eles admitem as saudações finais e sempre devem aparecer na linguagem formal. Atenciosamente, saudações cordiais, cumprimentos e etc, tá? Isso sempre vai estar acontecendo, certinho, gente? Tá ficando claro pra vocês? Eu espero que esteja claro pra vocês. A assinatura, ao final do documento, muitas redações técnicas apresentam a assinatura do emissor, bem como o cargo que se ocupa. Então, a gente tem que colocar essa assinatura bem organizadinha com o nome, com o cargo que a pessoa que está enviando ocupa, para que possa ficar claro para quem vai recebê-la, tá bom? E aí, a gente verifica, né, alguns trechos que são comuns dentro das redações técnicas, ok? Tá ficando claro, então? Beleza, vamos passar adiante. Então, aqui a gente tem algumas questões, por exemplo, memorando ou comunicação interna. O memorando, ele representa, né, na verdade, um tipo de texto informativo veiculado estritamente, né, em alguns aspectos, por meios profissionais, como empresas, órgãos públicos e tudo mais, né? Eu tenho aqui algumas informações que vai ajudar vocês a entenderem. Olha só, os memorandos, eles são importantes ferramentas de comunicação entre diversos setores de uma empresa, instituição, associação, dentre outros. Por ser uma comunicação interna, então é uma comunicação de diversos setores, tá vendo?
diversos setores da empresa, ok? Então, é uma modalidade de comunicação entre as próprias unidades administrativas de um órgão, entendeu? De uma mesma instituição. Por isso que é importante vocês entenderem. Então, em outras palavras, são correspondências oficiais muito frequentes no meio organizacional, tá bom? Então, elas podem, estar hierarquicamente em mesmo nível ou até mesmo em nível diferente, por tratar-se, então, de uma forma de comunicação eminentemente interna, tá? Ela é interna. Quanto à forma, o memorando, ele segue o modelo padrão ofício, né? Então, aquilo tudo que eu falei para vocês anteriormente vai estar fazendo parte de um memorando, tá? Porém, o destinatário é mencionado pelo cargo que ocupa, tá? Então, eu não vou enviar pelo nome. Então, eu vou enviar justamente ao cargo que a pessoa ocupa, tá bom? Então, geralmente são textos super breves, tá? São textos super breves que apresentam uma linguagem formal, como eu já tinha dito, bem objetiva, direta, clara, coesa, tá? E observe que os memorandos, pessoal, eles podem ser enviados também por correio eletrônico, viu? E-mail. Por quê? A gente vai ter sempre também um registro. Eu posso ter a impressão, mas eu posso também enviar por e-mail e vou ter um registro eterno, né, do e-mail. Eu não apagando aquilo, eu vou ter aquele registro documentado ali salvo, tá bom? Na maior parte dos casos, então, os memorandos, eles são documentos que apresentam duas vias. Uma para o destinatário, né, na hora que eu for entregar e tudo mais, e outra para o remetente, então o receptor. Então, na hora que eu for entregar, eu preciso levar duas vias, que uma fica comigo e a outra fica com quem vai receber aquela correspondência. Então, sempre eu vou entregar duas vias, ok? Porque eu preciso ficar com uma e o receptor precisa ficar com outra, tá bom? Entenderam isso aí? Bom, ok. Dentro disso, então, o memorando, ele vai ter algumas questões, por exemplo, a sua classificação. Segundo o local para o qual será enviado, há dois tipos de memorando, né? O memorando interno é enviado para departamentos internos da empresa e o memorando externo é menos utilizado e enviado para empresas alheias, né? Então, na verdade, o memorando interno é o que é utilizado constantemente, tá bom? Dentro das próprias empresas, certinho? Então, a gente aprendeu agora como a fazer esse memorando. Então, segue abaixo aqui para vocês um exemplo, né, de um memorando para que vocês possam entender algumas questões de estrutura, na verdade, tá bom? Número. Os memorandos, eles costumam apresentar números, além disso, são produzidos em papéis de timbre da empresa, como eu disse para vocês. Então, ele tem que ter a identificação do documento em numeração, né? Então, memorando número tal. Então, se a instituição já deliberou 5 memorandos naquele ano, então agora, se for o mês de julho, suponhamos, vai ser o 6º. Então, a gente tem que organizar para que esse memorando, ele tenha uma sequência numérica organizada, tá? Ele precisa ter um vocativo, né? Indicar o nome do setor para qual será enviada a mensagem. Lembrando, gente, que olha aqui, eu tô frisando bastante isso para vocês, o nome do setor, tá? Não é o nome da pessoa, ok? Que será porque é um órgão, interno, então eu preciso apenas do setor. Então, departamento financeiro, departamento administrativo, ok? É para isso que nós temos aí essa questão do vocativo, certinho? O local e data. Né? Então, eu tenho que colocar a data como qualquer correspondência oficial que vai estar sendo produzido aí, ok? Eu tenho um assunto que eu tenho que colocar para que ele fique claro. Então, a parte importante do memorando que vem destacado no tema é o tema a ser abordado, para que a pessoa já possa compreender um pouco o que é que eu vou estar fazendo, o que é que eu vou estar lendo sobre esse determinado tema, tá bom? O corpo do texto é o conteúdo da mensagem que será enviada. Então, é aí onde você vai formular qual é o meu público, quem é que vai receber esse memorando, qual é o tipo de vocabulário que eu vou utilizar, o assunto já está bem definido, já está tudo bem traçado? Então, ok, é o corpo do texto, é o que você vai fazer, é o conteúdo da mensagem, ok? Despedida, né, que no caso a gente chama isso de fecho, tá bom? Esse fecho, ele é muito importante nas redações oficiais, que são as expressões formais de despedida: atenciosamente, cumprimentos, gratos pela compreensão, são os utilizados em memorandos, requerimentos, circulares, ok? São estes aqui, ok? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o respeitosamente. Então, atenciosamente, cumprimentos, grato pela compreensão, são os utilizados em memorandos e requerimentos, ok? E circulares também. E depois, por fim, nós vamos ter a assinatura.
Obviamente eu preciso, né, colocar certinho aí como eu estou assinando, quem é que está falando, né, neste memorando. Então, o remetente ele assina ao final do memorando, como é produzido por uma pessoa física. Geralmente aparece abaixo da assinatura do cargo do emissor. Então, eu coloco o meu cargo e logo depois eu coloco minha assinatura. Prontinho. Essa é a estrutura de um memorando. Difícil? De jeito nenhum. É só mesmo a gente poder praticar. Praticando, escrevendo, redigindo, a gente consegue exercer esse tipo de situação, ok? Então, essa aqui é a estrutura de um memorando. Tá beleza, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês aí alguns pontos, ok? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre ofício, requerimento, a carta comercial, né? Que são outros tipos, né, de situações que nós usamos muito, né? São características bem definidas. Então, o ofício, ele é um documento expedido para tratar de assuntos oficiais, tá? Pelos órgãos da administração pública, enfim. E para também tratar de assuntos entre órgãos particulares, ok? Então, é um tipo de texto que se aproxima do memorando, tá? Enquanto a sua estrutura textual. No entanto, ele é destinado para instituições e autoridades públicas, tá? Enquanto o memorando, ele é um documento geralmente utilizado entre as unidades administrativas de uma mesma empresa. Entenderam a diferença? Às vezes, a estrutura deles são muito similares, mas a função, né, ao que ele é destinado a fazer é diferente. E também aonde ele vai ser destinado a ser recebido. Então, eles são parecidos estruturalmente, porém com funções diferentes, ok? Bom, a comunicação, ela é externa de um ofício, então, diferentemente do ofício, do memorando, o ofício, ele é externo, de comunicação externa. No cabeçalho do documento, ele deve constar o endereço, o órgão remetente, telefone ou correio eletrônico, isso porque nós vamos ter um papel timbrado, né? Então, tendo esse papel timbrado, a gente vai conseguir organizar, tá certo? Vamos conseguir fazer um documento. Então, algumas características do ofício: identificação do documento e numeração, a data. Tá vendo que vai permanecer a mesma estrutura lá do memorando? Então, o endereçamento, para quem que eu estou enviando. Aqui no ofício agora eu já posso colocar o cargo da pessoa e o nome da pessoa, o assunto, o vocativo, então o texto, o corpo do texto, o fecho e a assinatura. Há o mesmo padrão de um memorando que eu detalhei agora, tá bom? Então, da mesma forma, o ofício ele se aproxima do requerimento, né? Aqui, ó, ofício e aqui requerimento. Ele se aproxima. Por quê? O requerimento ele é um pedido, ele é uma petição. Então, posto que o requerimento é produzido para solicitar algo, para pedir algo de uma instituição ou órgão público externo, vai ter alguma diferenciação em alguns aspectos do ofício aqui. Porém, eles são muito parecidos. Olha, eles se aproximam. O ofício se aproxima de quem? Do requerimento, tá vendo? Eles são quase primos, né? Primos irmãos, vamos dizer assim, tá bom? Então, para vocês entenderem a diferença entre eles. Já a carta comercial, ela também é muito utilizada no ramo empresarial. Ela trata de uma correspondência técnica que pode ser uma sugestão, pode ser uma apresentação de produto, pode ser uma propaganda, pode ser um agradecimento, entre outras. Então, assim, todas as cartas que vocês, dentro de uma instituição, enquanto vocês estão lá, vocês recebem, né, agradecendo, notificando sobre uma compra que a empresa fez, notificando sobre um novo produto que a empresa vai estar revendendo, enfim, isso aí chama-se carta comercial, tá bom? Tá claro para vocês? É isso aí, então, tá bom? E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre o gênero textual ata, né? O gênero textual ata é um tipo de texto muito utilizado em assembleias, reuniões, encontros, conferências, entre outros. As atas são produzidas com o intuito principal de registrar a informação e os acontecimentos de uma reunião. Gente, olha isso, é muito importante nós sabermos que a ata, ela é o resumo de decisões e acontecimentos de uma reunião, tá? Ela vai seguir, ela vai anotar a circunstância com um determinado objetivo. Ela vai estar anotando aqueles pontos principais que foram elencados em uma reunião, né? A ata costuma ser lavrada ou escrita, né?
o lavrado é o termo técnico de uma ata, em um livro ou formulário próprio. Ela tem aqueles livros pretos, né? Não sei se vocês todos conhecem, mas aquele livro preto é o livro da ata, tá bom? Hoje nós já temos aí um grande acréscimo, um grande fator positivo para a ata, que é que ela pode ser feita hoje digitalmente. Então, ajuda bastante a gente a poder ter alguns outros tipos de escrita. Porque na ata, gente, nós não podemos rasurar, tá? É muito complicado. Então, a pessoa, né, que vai estar lá redigindo, tá incumbida, né, de redigir uma ata, ela é geralmente o secretário e ela tem também que ter uma habilidade para escrever, para ter atenção fidedigna sobre tudo aquilo que ela está ouvindo e está redigindo, tá bom? Então, como vocês podem observar nesse item aqui, ok? Bom, em resumo, a ata ela representa um registro formal. A ata, então, é um registro formal de um encontro que aponta as pessoas presentes, o assunto debatido e as questões abordadas e levantadas. Por esse motivo, é um documento de caráter polifônico, onde tem muitas vozes, onde muitas pessoas falam e todas elas têm voz anotada, registrada, lavrada na ata, ou seja, que reúne diversas vozes, diversas pessoas falando e dando então sua opinião sobre determinado assunto. Ela pode ser lida no final da reunião, para que todos os presentes tenham a ciência do que foi redigido, né, no documento, e aí, por fim, eles assinam esse documento. Então, isso é muito importante. Então, a ata ela é redigida, voltando aqui rapidinho, ela é redigida em um único parágrafo, ela tem o seu valor legal, viu? Inclusive, é proibido ter rasuras ou anotações fora do parágrafo. Proibido. Os números têm que vir totalmente por extenso. Então, aos 28 dias do mês de maio de 2018, às tantas horas. Então, tudo isso é redigido por uma questão totalmente por extenso. Nada de algarismos ali, tá bom? Só para ficar claro para vocês, beleza? Bom, aí nós vamos passar agora para o pronome de tratamento, certinho, gente? Então, vamos aqui aos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles também são conhecidos como axinônimos, tá? Axiônimos. Esses axiônimos, eles estão incluídos no grupo de pronomes pessoais, de formas mais corteses, mais reverentes, de nos dirigirmos a pessoas, ou a pessoa, na verdade, com quem estamos falando ou com quem estamos redigindo algum tipo de redação técnica oficial, tá? São maioritariamente utilizados em tratamentos formais. Então, quando eu estou conversando com pessoas de alto escalão, por exemplo, ou em um evento em que há um cerimonial. Então, é importante nós estarmos colocando este prestígio quando é utilizado a questão dos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, gente, eles são dados por diversas diferenças, né, entre pessoas. Então, primeiro a gente precisa entender o que é esse pronome de tratamento. O pronome de tratamento, nós precisamos entender quais são os representantes legais de todos os órgãos públicos, para que eu não possa, então, cometer nenhuma gafe. Então, o órgão, né, os representantes dos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, eu vou estar utilizando Vossa Excelência, né, para eles, justamente porque eu estou falando com algumas pessoas de cargos ou posições sociais que trazem alguma relevância para a sociedade, então são elevadas, são prestigiadas. Então, os representantes dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, vai utilizar-se, então, o Vossa Excelência, tá? Então, a gente precisa entender algumas questões. E por isso, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos e usos do pronome de tratamento. Então, vamos lá. Você, que é o que nós utilizamos, que na verdade hoje as pessoas têm até preguiça de falar você e fala você, né? Você vai, você foi, né? Então, você. O você é um pronome de tratamento, tá? Que nós utilizamos de uma forma informal, íntimos e familiares. Este pronome, ele é utilizado em algumas regiões do Brasil, substituído pelo tu, né? Então, algumas diferenças que nós temos aí. O pronome, então, você, o pronome de tratamento você, ele é mais informal, ok? Senhor, senhora, senhorita, são usados em tratamentos formais e respeitosos, quando existe um distanciamento entre os locutores. Senhor é utilizado quando o tratamento se dirige a homens, obviamente. Senhora é utilizado quando o tratamento se dirige a mulheres casadas. E senhorita é utilizado quando o tratamento se dirige a mulheres solteiras,
ok? Então, isso aí é um macetezinho, uma regrinha para que vocês possam se lembrar. Senhor, senhora, senhorita, ok? Beleza. Então, ainda nós vamos ter o Vossa Senhoria, que é utilizado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos, né? Então, por exemplo, quando vai convidar uma pessoa para ter voz no palanque, né? Uma pessoa civil comum, então chama-se essa pessoa não de você, mas chama-se essa pessoa de Vossa Senhoria. Então, isso é respeitoso, né? Traz a pessoa com grande prestígio. Por exemplo, os vereadores, os chefes de gabinete, os secretários, os diretores de outras autarquias, né? Este pronome ele vai ser também utilizado em textos escritos oficiais, como correspondência comercial, ofício e requerimento. Então, Vossa Senhoria ele é bastante utilizado. Eu quero que vocês observem, né? Pessoas de grande prestígio, né? Então, nós civis meros mortais vamos ter chamados então de Vossa Senhoria em muitas das vezes, ou de senhora ou de senhores, aqui como está redigido nesse trecho aqui. Gente, eu tô tentando grifar a parte principal, eu corto tudo, mas vai dar certo para vocês poderem compreender, tá bom? Bom, o Vossa Excelência é usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a pessoas de alta autoridade, tá? Como o presidente da República, os ministros, senadores, deputados, embaixadores, todos estes são chamados de Vossa Excelência, tá? Então, no caso, o presidente da República deverá ser utilizada a forma abreviada do pronome de tratamento, então não tem nenhum problema nós utilizarmos a forma abreviada do Vossa Excelência para o presidente da República, tá bom? Vossa Eminência é usado em pronomes cerimoniosos e respeitosos a cardeais, então isso aqui é totalmente religioso, né? Que são o alto clero, né? Os eclesiásticos do Sacro Colégio Pontifício, em que nós temos da Igreja Católica, e esses participam, né, muitas das vezes do conclave para a eleição de um novo Papa. Então a Vossa Eminência é utilizada para cardeais, tá bom? Então, quando a gente assiste aí na televisão a eleição, né, para poder ter, então, a escolha do novo Papa, na verdade, nós escutamos muito esse pronome, né, a Vossa Eminência, onde nós temos vários cardeais que estão ali apoiando um determinado Papa. Bom, Vossa Santidade é o próprio Papa, né? Então, é usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos ao Papa. Este pronome de tratamento é também utilizado por ocidentais em tratamentos cerimoniosos e respeitosos ao Dalai Lama, que para eles é o líder supremo, né, no Ocidente, embora não sejam utilizados pelos tibetanos. Então, assim, só para vocês saberem que então, Vossa Santidade utilizado em respeito e em cerimônias para o Papa, ok? Vossa Reverendíssima é usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a sacerdotes, bispos e religiosos em geral. Então, Vossa Reverendíssima, então se tem uma freira, se tem um bispo, se tem um sacerdote, né, nós vamos estar chamando estes monges, enfim, de reverendíssimos, tá bom? Isso é muito importante. Vossa Alteza, usado o tratamento cerimonioso e respeitoso para os príncipes, princesas, duques e duquesas, né? Então, aqui no Brasil nós não temos, não é o hábito de se usar o Vossa Alteza, mas nós tivemos muitas leituras em contos de fadas, tivemos alguns momentos que nós ouvimos esse tipo de pronome de tratamento. Vossa Majestade, que se dá da mesma forma, é então usado para tratamento cerimonioso e respeitoso a reis e rainhas, né? Nós temos a Vossa Magnificência, que muitas das pessoas acham esse nome difícil, Vossa Magnificência, né? O Vossa Magnificência é usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a reitores de universidades. Então, para eles nós chamamos então de Vossa Magnificência ou Magnífico Reitor, quando vai ser convidado para ter a voz ao palanque ou compor alguma banca, alguma mesa, tá bom? Vossa Paternidade, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a superiores de ordens religiosas. Então, se eu quero chamar padres, eu posso também chamar de Vossa Reverendíssima, mas eu também posso chamar de Vossa Paternidade dentro desse contexto cerimonioso e respeitoso, tá bom? Vossa Majestade Imperial, usada em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a imperadores, que hoje nós já não habituamos, mas que se caso vocês precisarem algum dia, vocês já sabem quais são estes. Vossa Onipotência é quando você vai fazer o tratamento cerimonioso e respeitoso a Deus, né? E não tem forma abreviada para ele, então Vossa Onipotência é para Deus. Quando eu estou escrevendo uma carta para Deus, realmente
formal, com vocabulário, enfim, você pode chamá-lo de vossa onipotência, se for do seu agrado, se for do seu desejo, viu? Claro que você pode chamá-lo de Deus, né? E sim, sendo uma forma um pouco mais ampla de conhecimento. Bom, então aí nós vamos ter aí alguns aspectos, né, que eu trouxe para vocês, que são esses pronomes de tratamento. Eu espero que tenha ajudado a compreender um pouco esses pronomes de tratamento, para que vocês possam ter um pouco mais desse conhecimento ampliado, tá bom? É isso então, meninos, que a gente vai estar organizando aqui para vocês em relação ao pronome de tratamento, certo? Concordância com os pronomes de tratamento, né? Embora os pronomes de tratamento se dirijam à segunda pessoa do singular ou do plural, né? A concordância verbal, ela deverá ser feita sempre com a terceira pessoa do singular ou plural. Peraí, professora, como assim? Gente, presta atenção, olha só. Todos os fiéis de sua paróquia acreditam em si e seguem seus ensinamentos, Vossa Reverendíssima. Ó, eu tenho aqui mais um pronome, eu tenho aqui outro pronome, tá? Oblíquo. Eu tenho então aqui para que vocês possam entender um pouquinho do que eu acabei de dizer. Embora os pronomes de tratamento se dirijam na segunda pessoa do singular ou do plural, a concordância verbal deverá ser feita sempre na terceira pessoa. Quem acredita? Ó, eles. Quem seguem? Eles. Estão vendo? Então, os verbos que a gente acabou de sublinhar, ó, eles estão em terceira pessoa. Ó, mas os pronomes aqui utilizados, eles são em segunda pessoa. Certinho? Então, eu preciso que vocês entendam isso aí. Por mais que os pronomes sejam dados em segunda, os verbos serão conjugados em terceira pessoa. Então, para vocês não errarem as concordâncias verbais com o uso dos pronomes de tratamento, tá bom? Bom, outro exemplo. Vossa Magnificência, sua opinião, ó, sua opinião e suas decisões são muito importantes para os estudantes desta universidade. Quem são os estudantes, né? Eles, aqueles, né? Então, eles estão também em terceira pessoa e eles estão aqui com os pronomes em segunda, ok? Entenderam? Bom, e aí nós vamos entender agora a diferença desse vossa ou sua. Ó, além do uso do vossa senhoria, vossa alteza, vossa majestade, vossa reverendíssima, etc., também é possível o uso do sua senhoria, sua alteza, sua majestade, sua, entre todos os outros pronomes de tratamento. A diferença, meninos, é que o uso dessas duas formas é usado, por exemplo, né? É quando usamos o pronome vossa quando estamos falando diretamente com a pessoa. Então, eu estou junto da pessoa, estou com ela. Então, eu vou utilizar vossa senhoria, vossa alteza, vossa excelência. Eu estou junto dela. Agora, quando usamos o pronome sua, né? Então, quando eu estou utilizando o pronome sua, é quando eu estou falando sobre a pessoa. Então, quando eu estou falando sobre a excelência, eu não estou frente à excelência, eu chamo de sua excelência. Quando eu estou de frente, quando eu estou junto a essa excelência, eu vou chamá-lo de vossa excelência. Tá claro? Então, vamos lá. Vossa senhoria quer que eu lhe entregue os ofícios agora? Estou perguntando para a pessoa. Você quer que eu te entregue os ofícios agora? Então, na verdade, eu estou tratando apenas o pronome aqui, ó. Vossa senhoria. Agora, lamentamos informar que sua senhoria, o diretor da autarquia municipal, não pôde estar presente hoje neste evento. Então, sua senhoria, eu estou longe da pessoa, ela não está aqui na minha frente, né? No entanto, ela não está lá, não pôde comparecer ao evento. Então, aqui, o vossa é quando eu estou de frente e o sua é quando eu estou falando sobre essa pessoa, tá bom? Só para vocês ficarem mais compreensivos, né? Ter uma compreensão um pouco maior sobre esse determinado tema, tá certo? Meninos, então, olha só, passando então agora dos pronomes de tratamento, concordância verbal nos pronomes de tratamento, nós vamos agora falar de concordância verbal e nominal de forma geral, tá? Em textos mesmo. Eu quero que vocês compreendam isso aqui de uma forma bem clara e bem simples mesmo, tá bom? Então, para vocês saberem, né? A concordância verbal. Deixa eu até trocar aqui a minha canetinha para que possa marcar para vocês. Então, a concordância verbal, né? Ou nominal, que é essa aqui que nós chamamos, nós utilizamos todos os dias,
na nossa fala, enfim, ela é parte da gramática, que vai estudar o quê? A conformidade que existe entre uma oração. Oração que eu estou dizendo, meninos, é então aquela que nós utilizamos para compreender, para ter uma unidade de sentido e haver uma compreensão de fala, de escrita, tá bom? Eu não estou dizendo oração do Pai Nosso, etc. Eu estou querendo dizer para vocês da frase, da oração, dos períodos. Então, é isso. A concordância verbal e nominal, ela é a parte da gramática que estuda totalmente a conformidade de ordem mesmo, de relação que existe dentro de uma oração. Enquanto a concordância verbal, olha só, enquanto a concordância verbal se ocupa da relação entre sujeito e verbo, então, meninos, atenção, ó, sujeito e verbo, tá? Então, quer dizer, a concordância verbal, ela está ligada a quem? Está ligada a, vou até marcar aqui para vocês, está ligada unicamente ao sujeito e ao verbo. Unicamente a esses dois, tá bom? Então, é isso aí que nós vamos ter. A concordância nominal, que né, é diferente desse contexto, vou colocar aqui de outra cor para vocês. A concordância nominal, ela está sendo utilizada, vou dar a corzinha aqui para que vocês possam ter uma diferença. Ó, a concordância nominal, tá? Ela está relacionada e ocupada realmente com substantivos, com as classes das palavras, tá bom? Então, aqui eu preciso entender apenas isso, nada mais e nada menos. Eu preciso entender, então, que elas estão ligadas aqui, tá? Certinho? Ok? Tá tranquilo? Bom, avançando, né? Passei aqui em cima da minha palavra, então vamos agora entender um pouquinho dessa concordância, né? Que eu preciso agora entender aqui. Vou só apagar para que possa ficar mais claro para vocês, tá bom? Onde eu rabisquei. A concordância verbal, ela está aqui mostrando para vocês o sujeito e o verbo, como nós acabamos de falar. Então, concordância verbal, ela está para o sujeito e para o verbo. Concordância nominal está para o substantivo ou classe de palavras, tá bom? Então, vamos aqui marcar eles bem bonitinho, coloridinho, para que vocês possam ter atenção sobre isso, certinho? Então, exemplo. Nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Na oração que eu acabei de citar para vocês, temos os dois tipos de concordância. Concordar o sujeito, então eu quero grifar para vocês aqui, né? Concordar o sujeito com o nós, concordar o verbo com o estudaremos, e estamos diante de um caso de concordância verbal. Então, aqui, na concordância verbal, que eu vou apresentar para vocês, eu vou ter aqui, ó, o nós, em que eu tenho que concordar, né? Concordar o sujeito, nós, e com o verbo estudaremos. Então, eu tenho aqui o sujeito e o verbo, que é uma concordância verbal. Então, nós estudaremos é uma concordância verbal, tá ok? Já quando substantivos, regras e exemplos concordam com o adjetivo, que são complicados, estamos diante de um caso de concordância nominal. Então, observem aqui no próximo slide, em que eu vou mostrar para vocês aqui o sujeito composto antes do verbo, só para vocês entenderem. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, gente, esse verbo ele deve estar sempre no plural. Maria e José conversaram até a madrugada. Então, olha só, minha concordância aqui tem que estar bem clara. Olha aqui, o meu conversar, olha o meu verbo aqui. Ó, são dois sujeitos que eu tenho. Eu tenho uma Maria, eu tenho um José, são dois sujeitos. Então, eles têm que estar concordando. Se eles não concordarem entre si, o que vai acontecer? Vai dar problema, vai ficar... Maria e José conversa de madrugada, né? Fica também, tem uma forma verbal que nós podemos considerar, sim, mas olha só, nós estamos contando para o outro. Então, Maria e José, o que eles fazem? Eles conversam, mas eles estão conversando até de madrugada. Então, Maria e José conversaram. Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, gente, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo, que eu acabei de dizer para vocês. Exemplos. Discursaram o diretor e professores. Discursou o diretor e professores. Então, aqui é uma outra forma, né, que nós temos aqui.
tá bom? De nós utilizarmos a concordância verbal. Tá ficando claro, gente? Que isso aqui não tem erro, né? É como se eu dissesse aí na concordância verbal, eles foi, ele foram. Então, não está concordando. Então, eu tenho que entender aí esse processo que eu estou utilizando de concordância entre o sujeito e o verbo, né? O sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Então, quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo, por sua vez, ele também deve ficar no plural. Então, no entanto, ele concordará com a pessoa, tá? A nível gramatical que tem prioridade. Então, isso quer dizer que a primeira pessoa, eu, nós, tem prioridade em relação à segunda pessoa, tu, vós, e a segunda tem a prioridade em relação à terceira, ele e eles, ok? Exemplos: nós, vós e eles vamos à festa. Tu e eles falais outra língua. Nós nem conversamos dessa forma, né? Nós nem utilizamos esse tipo de locução. Mas está aqui claro para vocês poderem entender, tá bom? A concordância verbal. Concordância nominal, os adjetivos e um substantivo, né? Quando há mais de um adjetivo para um substantivo, os adjetivos devem concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo diz: adorava comida salada e adorava comida salgada e gordurosa. Então, aqui nós temos aqui duas situações, né? Adorava comida salgada e gordurosa seriam os adjetivos, no qual então eu já estou organizando, né, o meu tipo de leitura. Vou mudar a corzinha aqui para não ficar igual. Então, adorava comida, né? Então, comida, substantivo, tá? Pra vocês entenderem. E salgada e gordurosa será então o nosso adjetivo, tá bom? Na verdade, o Ian tinha que ter grifado. Mas então, salgada e gordurosa adjetivo, comida substantivo, tá certo? Bom, substantivos e um adjetivo. No caso inverso, ou seja, quando há mais de um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Quando o adjetivo vem antes do substantivo, gente, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Sabiam disso? Então, ele vai concordar com aquele que tá mais do ladinho dele, aquele vizinho, tá? Exemplo: linda filha e bebê. Olha só. Deixa eu passar pro próximo aqui que eu vou pegar pra vocês. Quando o objetivo vem depois do substantivo, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Exemplos: pronúncia e vocabulário perfeito. Desculpa, gente, eu já tô nem enxergando os acentos mais. Então, exemplo: pronúncia e vocabulário perfeito. Quando o adjetivo vem depois, olha só, quando ele vem depois de quê? Olha o adjetivo aqui, ele vem depois de quê? Né? O adjetivo está vindo depois do substantivo. Então, a pronúncia e o vocabulário são perfeitos, ok? Vocabulário e pronúncia perfeita. Então, mais uma vez, eu estou colocando meu adjetivo depois dos dois substantivos. Pronúncia e vocabulário perfeitos. Tá vendo que eu posso utilizar de três formas? Olha aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês onde está o adjetivo e onde estão os nossos substantivos. Então, pronúncia e vocabulário perfeito, vocabulário e pronúncia perfeita. Tá vendo que eu estou concordando? Pronúncia feminina, perfeita. Vocabulário masculino, perfeito. Pronúncia e vocabulário perfeitos. Porque eu estou utilizando, então, é o mais próximo. Tá vendo aquilo que eu disse? É o vizinho, então ele vai concordar com esse vizinho aqui. Ficou claro? Adiante, né? Nós então agora entendemos a concordância verbal e nominal. Nós vamos agora passar a compreensão da ortografia, né? Isso aqui, claro, né, gente, que a gente tem maior compreensão embasada em muitos exercícios. Então, aqueles exercícios que vocês já resolveram lá na plataforma EAD são os exercícios que vão ajudar vocês 100% a ampliar o conhecimento de vocês sobre ortografia, ampliar o conhecimento de vocês sobre pronomes de tratamento, sobre concordância verbal e nominal, enfim, tá bom? Então, a ortografia. Nós temos aí uma ortografia oficial, né, que agora nós passamos por uma reforma ortográfica, e essa reforma, na verdade, a gente teve aí uma reformulação, né, e hoje nós não temos mais o uso do trema. Antes a gente usava 50, frequente com trema, depois 50 e frequente sem trema. Algumas pessoas nem utilizavam, né, nem utilizavam a dona trema.
Mas hoje, né, como hoje nós temos, então, a ausência do trema, hoje nós não temos trema mais, então quer dizer que nós nunca vamos usar, né? Quem nunca usou, agora não vai usar mesmo. Então, acentuação. A acentuação, perdem o acento os ditongos abertos, ei, oi, das palavras paroxítonas. Gente, palavras paroxítonas, palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba, tá? Então, por exemplo, assembleia, joia. Professora, mas como que eu vou saber se era paroxítona? Lembra das aulas de vocês lá no ensino fundamental 2? Então, onde vocês aprendiam lá proparoxítona, paroxítona e oxítona? É aqui que vocês vão retomar elas. Então, é para as palavras que têm acento tônico na antepenúltima, na penúltima e na última sílaba. Então, se eu separar assembleia, né? Então, aqui eu só cliquei no lugar errado. Então, assembleia. Então, eu vou ter aqui, então, a palavra que eu estou separando, tá bom? Para que vocês possam entender, as palavras paroxítonas são aquelas palavras que têm acento tônico na penúltima, olha aqui. Na penúltima, gente, eu grifei demais, vou apagar, tá? Na penúltima sílaba, certo? Só para vocês poderem entender esse processo aqui, tá certo, gente? Claro para vocês? Então, vamos lá. Avante. Depois, assembleia e joia. Assembleia e joia, então, agora perderam, né? Elas perderam o acento. Por quê? Porque elas são de tongos abertos. Ou assembleia, fala aí quando você estiver lendo. Assembleia, joia, né? Você abre a boca para você falar. Então, os de tongos abertos, ei, né? Assembleia, na verdade, e oi, né? Joia, o oi, eles são palavras que perderam os acentos por serem paroxítonas, então perderam, tá bom? E ditongos. Vamos lá. Desculpa. Perdem o acento, o i e o u, tônicos, das palavras paroxítonas, quando eles vierem depois de ditongo. Observe, depois de ditongo. Antes era feiura, bocaiúva, agora feiura, bocaiúva. Então, perdem o acento, o i e o u, tônicos das palavras paroxítonas. Mais uma vez paroxítonas, ok? Quando elas vierem depois do ditongo. Então, vai perder também aquelas que vierem o i e o u depois de um ditongo. Ó, ei, ai, perdeu, tá vendo? Nós temos um ditongo aqui, ok? Perdem o acento as palavras determinadas em e ou, né? Então, vem, vou, por exemplo. Abençoo, leem, né? Antigamente nós utilizávamos a acentuação. Hoje nós não utilizamos mais a acentuação, tá bom? Perderam o acento e pronto, ok? Perdem o acento diferencial, as duplas para, pela, polo, pelo, pera, né? Então, só para vocês saberem aqui, antes ele foi ao Polo Norte, depois ele foi ao Polo Norte. Então, perdem um acento diferencial essas duplas. Então, agora, meninos, nós vamos falar de palavras homônimas e parônimas, mas é aqui que continua essa questãozinha da ortografia, tá percebendo? Então, é onde nós vamos agora ter palavrinhas que antes elas tinham as suas diferenças pela acentuação e agora elas não têm mais. Então, continuam sendo todas juntas, todas iguais, tá? Atenção! Permanece o acento diferencial, que vai diferenciar palavras que são semelhantes, né? Nas duplas pode. Ó, por exemplo, ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Tá vendo só? Aqui, ó, deixa eu grifar pra vocês aqui. Tá vendo? Olha, pode. Então, aqui, as parônimas estão prevalecendo, né? Então, ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Por. Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. O som é o mesmo, porém a acentuação muda, tá bom? Muda o som, tá? Muda o seu significado, perdão, tá bom? Então, vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Então, o por com esse por, eles têm o som igual. O que muda é o quê? Seu significado. Então, são palavras homônimas, né? Nós vamos reforçar isso aqui agorinha, tá? No plural dos verbos ter e vir, assim como das correspondentes formas compostas,
manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir. Exemplo, ele tem 2 carros, eles têm 2 carros. Então agora, o ter, né, tem e vem, eles só terão acentuação se estiverem em terceira pessoa. Ó, então aqui, se tiver terceira pessoa, eles terão com acento. Caso contrário, não, tá bom? Então, perdem o acento diferencial as duplas, né? Que eu acabei de falar pra vocês. Aqui a gente tá repetindo o slide, só pra vocês frisarem um pouquinho mais, né? Mas observação, é facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma, tá? Exemplo, qual é a forma da forma do bolo? Qual é a forma da forma do bolo? O circunflexo sai da palavra coa do verbo coar, tá? Então, por exemplo, é facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma. Mas a palavra coa, né, que nós estamos aqui, ele sai da palavra coa. Então, por isso nós temos essa questão de ser facultativo, tá bom? Perde o acento, o U tônico das formas verbais risotônicas, né, com acento na raiz, nos grupos, que é ki, ge e gui. Observem aqui, exemplo. Ele arguiu. Depois ele arguiu. Ele argue, né? Então, observem aqui, arguir. Olha aí a palavra, né? Nós temos aqui a palavra argue, argue. Pronto. Arguiu, né? Arguiu. Então, aí se tivesse um outro uzinho aqui, na mesma proporção. Então, antes nós tínhamos um acento. Hoje nós não temos mais, tá bom? O hífen, que é o mal que todo mundo tem medo desse tal do hífen, né? Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com as letras R ou S, que serão duplicadas. Gente, vou repetir. Então, não se vai usar hífen nunca mais quando o prefixo, né? Ó, prefixo antes, tá? Termina em vogal. Então, terminou em vogal e o segundo elemento começa com a letra R ou S, elas serão duplicadas, certo? Vamos se tornar dígrafos. Então, vamos aqui, exemplo. Autorretrato. Terminei com O e comecei com R. Terminei com I, comecei com S. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar o meu S e eu vou duplicar o meu R. Quer ver só? Agora ficou antissocial e autorretrato. Viu só como é que ficou? Então, todas as palavrinhas que tem um prefixo que termina com alguma vogal e a próxima palavra, o próximo elemento começa com R ou com S, elas vão ser duplicadas para que possam ser juntas, sempre, tá bom? Atenção! Mantenha o hífen quando os prefixos hiper, inter e super se ligam. Há elementos iniciados por R, por exemplo, hiperrequisito, interregional, super resistente. Observem aqui, olha, termina com R e começa com R. Termina com R e começa com R. Termina com R e começa com R. Eles não vão juntar igual no anterior, tá? Não vão dobrar, não vão duplicar as letras, tá certo? Elas vão permanecer com hífen. Usa-se o hífen quando o prefixo termina com a mesma vogal e inicia o segundo elemento. Então, o prefixo termina com a mesma vogal e inicia o segundo elemento. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Anti-inflamatório. Olha aqui, o anti-inflamatório. Depois, anti-inflamatório. Então, agora a gente vai ter que usar hífen. São duas vogais. Então, pessoal, de regra, só para vocês entenderem aqui, vou botar no slide anterior. Olha, consoante com consoante separa, vogal com vogal separa. Vogal com consoante junta, vogal com consoante junta, duplica, né? Então aí se eu tiver um R e um S eu vou duplicar isso aí, entenderam? Então basicamente é isso aí. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da que se inicia o segundo elemento. Olha só, autoescola. Agora vai ficar autoescola, né? Ali, o que eu quis dizer para vocês, então, nós não utilizamos, né, o hífen anti-inflamatório, não utilizávamos o hífen anti-inflamatório e agora nós utilizamos. Então, aqui nós tínhamos uma diferença. Agora, outra regra, não se usa hífen
quando o prefixo termina em vogal diferente. Quando elas são iguais, gente. Quando elas são iguais, não dá certo. Elas não vão ficar juntinhas mais. Elas vão ficar com hífen. Agora, quando elas são diferentes, elas vão se juntar, vão virar amiguinhos. Ok? Entenderam aí? Atenção. Ó, atenção. Não se usa hífen com o prefixo co, tá? Ainda que o segundo elemento comece com vogal, o. Por exemplo, coocupante, cooptar, não vai se usar hífen, vai ser junto, tá bom? Então, professora, mas aí a senhora não falou que seria, quando eles são iguais, eles não vão ficar juntos? Atenção, para toda regra existe uma exceção, então para essa aqui existe a exceção, tá? Não se usa hífen com o prefixo co, ainda que o segundo elemento comece com a vogal o, tá bom? Então, coocupante, cooptar, tá bom? Não se usa hífen em palavras compostas que, pelo uso, passaram a formar uma unidade. Manda-chuva, acabou, não se usa hífen mais, agora é manda-chuva. Tá vendo? Manda-chuva sem hífen. Então, o hífen, ele foi embora, tá bom? Entenderam? De maneira geral, gente, que eu queria trazer pra vocês, a acentuação, ela serve para modificar o som de alguma letra, não é verdade? Fazendo com que as palavras de escrita semelhante tenham leituras diferentes e, portanto, significados diferentes. Olha aqui o que eu estou dizendo para vocês. Palavras escritas de forma semelhante tenham leituras diferentes e, portanto, o que acontece? Seus significados também são diferentes. Assim, o acento ele é utilizado para diferenciar secretária de secretaria, baba de babá, magoa de mágoa. Então, tudo isso agora eu vou estar diferenciando. São palavras que eu tenho acento, tá? Porque eu preciso diferenciar uma da outra, tá certo? Então, você sabe utilizar os acentos adequadamente? Depois de tudo isso que nós falamos, uma dica, gente, para ajudar vocês, é falar a palavra mentalmente, e tentar verificar se o som da palavra, ele está de acordo com o significado dela. Então, eu vou ler magoa, depois eu vou ler de novo, magoa. Aí eu já vou saber que tem um acento no ma e o outro não tem acento. Entenderam? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler. Logicamente, aqui falou para vocês lerem mentalmente. Estou fazendo um exemplo aqui de como vocês vão pensar essa palavra com o som mental, tá bom? Recapitulando, o acento agudo deixa o som da vogal mais aberto. Olha só, agudo, tá bom? Ele deixa o som aberto, ok? O tio faz com que o som fique anasalado. Então, ele é apenas um fator, né, de anasalização do som. Ele deixa, então, mão, mamãe, né? O circunflexo faz com que o som fique fechado, igual vovô. Ó, vovó, vovô. Quando vocês falam, gente, vocês percebem que o som faz diferença na palavra. Então, vovó, vovô. Você percebe como sua boca fica. E aí você vai conseguir saber quais são os acentos corretos, tá bom? Para determinadas palavras. Regrinha básica, né? Mas que ajuda vocês bastante na hora da prova, e principalmente quando vocês forem fazer o concurso e tiver regrinhas básicas de acentuação. Palavras homônimas e parônimas. Palavras, esses nomes aqui são meio difíceis, né? Mas são questões tão fáceis, nós utilizamos todos os dias no nosso dia a dia. Olha só, as parônimas são aquelas palavras com pronúncia e grafia bem semelhantes, mas com significados diferentes, tá? Por exemplo, deferir, que significa acatar, e diferir, que significa adiar. Tráfico, que significa comércio, e o tráfego, que significa trânsito. São palavras semelhantes, estão vendo? Palavras semelhantes, não estou dizendo que são palavras iguais, são palavras semelhantes, ó. Semelhantes e que tem significado diferente. Então, flagrante, que está evidente, e fragrante, que é aromático, né? Então, eu comprei um perfume de uma fragrância maravilhosa e fui pega em flagrante usando na loja, né? O que acontece? Então, eu utilizei duas palavras na mesma frase, porém com sentidos, com grafias semelhantes e com sentidos de significado semântico totalmente diferente, tá? As homônimas são palavras que possuem a mesma pronúncia, mas com significado também diferente. Então, por exemplo, concerto, de concerto, tá vendo que o som é igual? Concerto com concerto. E o significado de concerto com S significa correção. E o concerto com C significa apresentação, tá? São do verbo ser,
né? Então, e ser do verbo e substantivo. Então, olha só, a pessoa está são, a pessoa está sadia, né? Do verbo ser e sadio. Então, observe, eu tenho são, uma pessoa que está sã, ele está tão são, né? A pessoa está tão sã de si, e na outra é do verbo ser, tá bom? Eles são legais, né? Então, aí nós temos uma diferença. Nós temos uma pronúncia igual, até a escrita é igual, porém o significado é diferente, tá bom? Então, meninos, para que vocês possam retomar aí alguns estudos, relembrar algumas situações, eu passo para vocês aí os estudos da N2, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Isso aí é só mesmo para vocês estudarem durante esse feriadão. Um grande beijo, fiquem com Deus e olha só, uma boa prova, bons estudos e boa avaliação, tá bom? Então, é isso aí e até breve, ok?